Olá, gente, bom dia. Nós vamos começar a falar, a gente falou de alimentação, falou da amamentação, da importância da amamentação, falamos um pouquinho do desmame, como ele deve acontecer. Vocês tiveram uma aula maravilhosa da nutricionista, da Márcia. E agora a gente vai começar a falar dos problemas de saúde relacionados à infância, né? Vamos falar de anemia, falar de problemas respiratórios e problemas diarreicos, que são os mais comuns. É claro que existem tantos outros, né? É importante falar que o teste do pezinho, ele identifica alguns problemas genéticos e que podem provocar dificuldades na introdução alimentar ou alergias alimentares. Então, o teste do pezinho é um teste importante para verificar problemas genéticos futuros da criança. A gente vai deixar aí um videozinho para vocês ouvirem sobre o teste do pezinho, sobre as principais doenças que são diagnosticadas, né? E seus principais tratamentos, e assim por dizer, tá bom? Vamos falar um pouquinho das anemias, tá? Então, assim, o que é anemia? É uma condição onde a concentração de hemoglobina, que é a parte vermelha do sangue, ela está em menor concentração. Ela está abaixo dos valores esperados, né? Existem algumas, aqui está dizendo assim, ó, estão abaixo dos valores esperados em consequência de carências nutricionais ou de qualquer que seja a origem, para atender às necessidades fisiológicas, de acordo com o sexo e a idade. Então, é esperado, quando a gente colhe um exame de sangue, a gente colhe um hemograma, a série vermelha, vai estar toda discriminada ali, né? E aí existem valores esperados para HB, HT, velocidade de hemossedimentação, VCM. Então, tudo vai estar lá descrito e tem valores esperados para cada idade. A anemia, ela está basicamente relacionada quando eu tenho uma diminuição da série vermelha, principalmente da hemoglobina. Então, aqui vocês estão vendo que a hemoglobina ela tem um formato discoide, parece um disco voador. Na anemia, ela está em menor concentração, tá? Ela pode estar relacionada à deficiência de ferro, que é muito comum em crianças e gestantes, né? Principalmente em adultos. A causa é a carência de alimentos ricos em ferros, a perda sanguínea, principalmente nas mulheres, né, pelo sangramento menstrual, tá? Alguns aspectos do metabolismo de ferro. A gente sabe que o ferro no nosso corpo ele pode ser encontrado de duas formas, através da forma ferrosa e da forma férrica, né? A gente tem uma quantidade de ferro que deve estar circulante. O ferro é importante porque ele faz a ligação da hemoglobina com o oxigênio. E a gente sabe que a gente precisa desse grupo M, desse grupo férrico, para que essa ligação aconteça, né? O grupo ferro ele tem uma função também de desempenhar funções metabólicas e oxidativas no nosso corpo. E aonde a gente armazena ferro ou ferritina, que é a forma lipossolúvel do ferro? Né? Ela é armazenada em forma de hemosiderina no fígado, no baço e na medula óssea. Tá? Então, ela é uma proteína que é armazenada nesses locais. Mais de 65% do ferro corporal encontra-se nesse grupo M, que é no grupo que dá coloração à hemoglobina, né? Qual que é a função, né, dessa hemoglobina? É transportar o oxigênio e o gás carbônico. E esse grupo M presente, ele faz com que essa ligação aconteça de uma forma mais efetiva. Quando eu tenho uma deficiência no grupo M, nesse grupo ferro, eu vou ter uma dificuldade. Então, é por isso que as pessoas que têm anemia, elas se sentem cansadas, elas sentem um pouco de falta de ar. Por quê? Porque elas vão ter uma dificuldade nessa ligação e transporte, ok? Além disso, o ferro também participa da o quê? Da composição da molécula muscular. Então, ele que dá força muscular, faz síntese de colágeno, dá sustentação. Então, por isso as pessoas anêmicas às vezes ficam apáticas, parece que tem uma moleza, né? Tudo isso está relacionado à composição, né, do ferro também dentro da musculatura e de neurotransmissores. Fica lenta. Você já viu a pessoa ficar lesa? A gente fala, a pessoa anêmica fica lesa, só tem sono. Por quê? Porque ela tem uma dificuldade na neurotransmissão, ela tem uma dificuldade na captação do muscular, ela tem uma dificuldade no transporte de oxigênio. Então, tudo isso vai fazer sintomas.
Onde a gente encontra ferro na alimentação? Nas carnes, nos leites, nos ovos, nas leguminosas como feijão, soja, além das verduras e frutas de cor verde escura. Então, vocês estão vendo aí brócolis, espinafre, né? São as folhas verde escuras, tá? Qual que é a etiologia da anemia ferropriva? Ela, de modo geral, ela se instala por perdas sanguíneas ou porque eu não ingiro o ferro de forma eficiente. Nas crianças é muito comum porque, apesar da ingesta acontecer, né, muitas vezes, né, a falta, e a gente fala que o leite, por exemplo, ele impede a absorção do ferro na alimentação. E é muito comum as mães fazerem o quê? Oferecerem a sopinha para a criança e logo em seguida a mamadeira. A proteína do leite, ela rouba o ferro e aí o ferro é eliminado nas fezes. Então, o que a gente fala que é importante? Que logo depois da alimentação do bebê, que a mãe aguarde um tempo, pelo menos 1 hora, 2 horas, até um pouco mais, para que ofereça a mamadeira, para que essa lactose não roube o ferro alimentar e a criança possa ter uma absorção desse ferro, tá? A gente, além disso, sabe que a gestação e a lactação nas mães podem fazer uma perda de ferro um pouco maior, tá? Qual a sintomatologia? A gente já falou de algumas. Fraqueza, cefaleia, síndrome das pernas inquietas, então a musculatura fica muito flácida, intolerância aos exercícios, cansaço, apetite pervertido. A gente fala que quando se sente uma deficiência muito grande de ferro, isso em casos muito extremos, a pessoa pode ter vontade de comer barro, chupar gelo, comer papel, né? É considerada muito específica para as deficiências de ferro graves, tá, gente? Isso não acontece sempre. As crianças são um grupo de risco? Sim, já falei por quê, né? Porque elas às vezes ingerem alimentação com baixa oferta, né? E por conta do leite, que pode fazer esse roubar, né? Do ferro sérico, tá? A criança cresce muito rápido, então ela tem uma necessidade muito grande, né? Pensa que em 1 ano ela tem o boom do crescimento, né? Então, a criança, às vezes, no primeiro ano de vida, pode ter uma deficiência de ferro, tá? Alguns trabalhos demonstram que crianças com deficiências de ferro, elas podem ter o quê? Uma lentidão de aprendizado, um desenvolvimento psicomotor. E você imagina que é o momento que ela está crescendo, que ela precisa sustentar a cabeça para poder engatinhar e andar. Então, crianças com deficiências de ferro vão ter um retardo nesse crescimento, tá? Por que elas são as principais vítimas? Além da lactação, além, né, da alimentação não ser adequada, a gente tem as parasitoses. A gente sabe que parasitoses como lombriga, giardia, elas fazem uma esfoliação intestinal e isso faz com que haja uma perda sanguínea e perda de ferro, né? Então, assim, a gente sabe que isso pode ser um fator associado, além da baixa ingesta, né? A gente tem um costume muito grande aqui no Brasil de ter erros alimentares, né? Então, a criança come arroz com feijão, porém, não é inserido as verduras, vegetais. Então, a gente sabe que isso tem que ser estimulado, né? Vocês devem ter ouvido bastante isso ontem da Márcia. As grávidas, as gestantes também são grupos de risco, porque elas estão num ápice, né, de necessidades nutricionais e um aumento do volume plasmático, elas têm um aumento da necessidade por conta do crescimento do bebê, né, e às vezes a ingesta não é uma ingesta adequada, né, específica para suprir essa necessidade de ferro. As adolescentes são as mais vulneráveis, por quê? Porque elas precisam de uma demanda associada, porque elas estão em crescimento, né, por serem adolescentes e ainda estão gestantes, então elas precisam do suporte maior, né? E precisam buscar os serviços de saúde. O que a gente faz para prevenir as anemias ferroprivas, né, que são aquelas da deficiência de ferro?
uma educação nutricional, uma dieta de qualidade, né? Hoje em dia a gente fala para a diminuição dos alimentos ultraprocessados para os alimentos mais in naturas. A gente sabe quantos adolescentes, e se principalmente elas estão gestantes, vão ter dificuldade nisso. O incentivo ao aleitamento materno, a gente sabe que a oferta de leite, sem ser leite, né, processado, seu leite materno, né, faz com que a absorção do ferro seja ainda melhor no bebê, ok? Os alimentos também devem ser oferecidos, né? Então, a gente falou das hortaliças, da carne, né? Que são fatores protetores. Para melhorar a absorção do ferro, a retirada dos processados lácteos, né? Durante a alimentação. Então, almocei, não devo tomar leite, e sim o que? Sucos cítricos. Os cítricos, limão, laranja, acerola, eles ajudam a absorção do ferro alimentar, tá? A gente não pode esquecer que chás, café pretos, refrigerantes como a Coca-Cola podem diminuir a absorção do ferro, tá bom? Aqui a gente tem uma tabela que foi colocada pela professora Cássia muito bem, né? Esses slides são delas novamente, ela, né, tem me cedido para que a gente possa caminhar junto, com relação de quanto a necessidade é relacionada ao tamanho do bebê e ao peso, né? Quanto a gente deve recomendar de ferro, tá? E se a criança já está anêmica, eu posso suplementar? Então, é claro que sempre acompanhado por uma assistência médica e nutricional, né? O ferro ele pode ser suplementado na alimentação. De acordo com aqui a gente tem gotas, né, sabor. É importante dizer que a criança que toma ferro, que vai tomar o sulfato ferroso, ela vai ter uma coloração e um odor nas fezes muito característicos. E a mãe precisa ser informada, porque senão vai parecer que está saindo sangue nas fezes, quando na verdade as fezes ficam muito escurecidas. Né? Então, a criança toma gotas de acordo com a quantidade de peso que ela tem, de acordo com a suplementação da tabela anterior que vocês viram, tá bom? Nos casos graves de anemia, o que pode ser feito, né? Casos graves, às vezes é necessário fazer o quê? É necessário fazer a transfusão sanguínea. É claro que em casos mais graves, né? Quando a hemoglobina está inferior a 5, inferior a 7, dependendo da idade, né? É aconselhável fazer a transfusão sanguínea de acordo com o tipo sanguíneo, com o banco de sangue contendo todos os processos seguros que deve ter, né? Por isso que doar sangue é uma responsabilidade. Quando você doa sangue, você está doando células sanguíneas para outra pessoa que vão receber. Então, não conter nenhuma doença sexualmente transmissível é muito importante. E hoje os bancos de sangue têm processos cada vez mais seguros para evitar esse tipo de ocorrência, tá? Vocês vão ter transfusão sanguínea mais para frente, né, em outras disciplinas, né? Mas acho que vale a pena saber que a gente pode ser doador. Você passa por uma triagem para ser doador de sangue. Qualquer pessoa pode doar, desde que tenha mais de 50 quilos e seja uma pessoa acima de 18 anos. É importante saber que eles fazem algumas restrições com relação à tatuagem, relações sexuais desprotegidas e inseguras, né? Tudo isso para fazer com que ela seja, né, o processo de transfusão seja cada vez mais seguro, tá bom? Então, a gente falou um pouquinho da anemia e quanto ela é presente e importante na infância e quanto ela tem tratamento. Nós vamos falar de mais doenças agora, tá bom? Um abraço para vocês e até os próximos temas aí.